Vamos ver como nós fazemos uma venda no nosso frente de caixa. É bem simples, né? A gente clica, estou começando aqui com a venda balcão, a gente clica em nova, ele já abriu aqui. E uma coisa interessante a ser notada então é que essa é a coluna dos grupos e aqui a parte dos produtos. Na verdade, eu gostaria de me ater nessa parte da esquerda da tela, onde eu tenho a tabela de preço ativa, o atendente, garçom. Então, uma das coisas que pode ser interessante é a gente mudar esses parâmetros aqui. Então, eu vou fazer uma primeira venda de um suco sem ter mudado nada. Você vai ver que ele vendeu o suco a R$ 5 e o atendente aqui está em branco. Agora eu vou tirar, colocar a tabela de preço 10% mais. Então, quando eu colocar um novo suco aqui, você vai ver que ele acrescentou 50 centavos, que é 10% do valor da tabela original. Porque agora eu estou usando uma tabela de preço chamada 10% mais. Essas tabelas são criadas no Retaguarda e a gente tem outro vídeo para mostrar como fazer isso. Também é importante determinar quem é o garçom. Então, por exemplo, eu posso dizer que é o garçom 01, e aí quando eu vender um refrigerante, vamos pegar um salgado aqui, um pão de queijo, então ele vai registrar no garçom 01. Ah, mas esses dois sucos aqui não ficaram registrados no garçom 01 e eu queria registrar. Então eu posso marcar os dois e vir aqui nos botões para registrar a troca do garçom. Então, troca do garçom, salvar aqui. E aí ele vai para o garçom 01. A outra coisa que é interessante a gente notar é que quando a gente vai fazer uma venda, normalmente a quantidade aqui está 1. Eu posso mudar a quantidade, por exemplo, para 2. E depois de mudar a quantidade, vir aqui e fazer a venda. Mas se eu errar a quantidade, eu também posso clicar duas vezes no item e alterar a quantidade, por exemplo, para 5. Você percebeu também que ao clicar no ícone, eu posso colocar uma observação nesse produto, ou informações extras que vão para a cozinha, por exemplo. Agora, se eu já sei o código dos produtos, eu posso digitar o código do produto aqui nesse campo de produto mesmo. Então, por exemplo, Enter, aí ele já chamou o salgado frito. No caso do salgado frito, eu tenho um sugerido que eu posso acrescentar e eu dou um salvar. Vamos tentar um produto que não tenha nada de acréscimo. 2. Esse aqui por acaso tem. Então vamos tentar um 3. Opa, tá difícil aqui. 4. Aí, café expresso pequeno é o item 4. Então ele não perguntou nada porque ele não tem acréscimo nenhum. Mas e se eu quisesse vender 5 cafés expressos? E eu já sei o código do café expresso. Então eu estou aqui no campo de produto, eu posso digitar o número 5, a tecla mais, e ele vai passar para o campo de quantidade. E agora eu digito o número do produto ou clico no produto aqui à direita. Então são formas de facilitar o processo de venda do tipo balcão, do tipo cartão, do tipo delivery, são todos iguais. No tipo mesa, nós temos um acréscimo que é o número da pessoa. Então, se eu iniciar uma venda aqui de uma mesa 12, por exemplo, o processo de venda é o mesmo. Só que aqui, no momento em que eu quero mudar o número da pessoa, eu posso digitar o número da pessoa e depois vir aqui para vender o produto, e ele vai registrar isso na pessoa 2. Ou eu posso, no próprio campo do produto, digitar o número da pessoa 3, teclar o asterisco, ele vai para cá. Agora eu vou pôr 5 mais, aí ele vai para o campo de quantidade, e aí eu vou selecionar, por exemplo, um salgado mini pão de queijo. Então ele registrou o mini pão de queijo na pessoa 3, 5 unidades, e aí eu vendi o produto. E aqui ele permanece com a pessoa 3 até eu trocar a pessoa novamente. Então, atalhos que a gente pode usar. A outra coisa que eu posso fazer é aqui no campo de produto começar a digitar o nome do produto. E ele vai selecionar aqui à direita
o produto que eu quero. Então, por exemplo, café expresso duplo. Vendi o café expresso duplo. Mas e se eu quiser pesquisar um item e eu quiser mais coisas de pesquisa? Então, eu posso clicar nesse ícone aqui, ele vai abrir essa tela de pesquisa, e aí eu posso pesquisar tanto pela descrição do produto, como pelo ID, como pelo código de barras. Então, vou colocar aqui chocolate, por exemplo, e pesquisar. Ele encontrou aqui, ó, e eu quero vender esse donut de chocolate. Aí eu clico duas vezes nele e ele vende o donut de chocolate. Então, essas são as formas que nós podemos fazer para vender os produtos, inseri-los na venda de forma simples. Lembrando que a gente pode ter itens aqui, por exemplo, quando eu tenho um grupo e eu tenho aqui um subgrupo, ele tem essa marca desse sinalzinho de maior, é um subgrupo, e aqui sim eu tenho o item que eu posso vender. Também, só para relembrar, né, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso em outros vídeos, mas quando eu tenho produtos compostos, que são combinações, então eu tenho essa marca de azul escuro aqui em volta dele. No caso do combo, não. No caso do combo, quando eu vendo um combo, ele já registra todas as informações, todos os produtos que fazem parte do mesmo combo. Mas no caso de produtos como, por exemplo, a refeição aqui, o parmegiana, então eu tenho que escolher qual tipo de arroz, qual tipo de batata, qual tipo de legumes, qual é o refrigerante que eu vou querer, se vai ter algum extra, algum complemento, e alguma observação. Então, vou salvar aqui, e aí eu fiz uma venda de um produto que é um combinado, que tem um preço fixo de R$ 50, mas que a pessoa escolhe os itens do combinado, ou seja, que tipo de arroz ela quer, poderia ter dois, três tipos aqui, que tipo de batata ela quer, aqui está mandioca misturada, mas só como demonstração, os legumes, ou farofas, refrigerantes, então ela escolhe. Os extras são produtos que não vão acrescentar preço. Então, limão pode ser extra e não acrescenta preço no produto. Agora, o complemento acrescenta preço. Então, se ele tiver um parmegiana e ele tiver escolhido o complemento de maionese, vai acrescentar o preço da maionese. A parte dos sugeridos é para lembrar o garçom que ele pode sugerir determinadas coisas. Então, um determinado prato vai bem com um determinado vinho, entra na parte de sugeridos. Essa é a forma que a gente tem no sistema de caixa de fazer as vendas.